Para a próxima pergunta, ainda nesse bloco temático sobre benefícios e assistência médica, vou convidar para fazer a pergunta aos senhores o doutor Henrico, que é advogado aqui do sindicato e que é ex-servidor também de Cubatão. Boa noite, candidatos. Boa noite, pessoal presente. Eu tenho que ficar aqui em cima? Que triste. Bom, não tem cadeira perto de mim, então não vou oferecer risco para ninguém. O debate é sempre muito interessante, tem bastante coisa que a gente tem para discutir e nunca dá tempo para a gente resolver todas as questões, né? Eu lembro que uma época eu reli o livro do Eric Hobsbawm e na introdução dele, historiador inglês, né? Ele brinca dizendo que, resgatando uma fala daquele Henri Louis Mencken, que brincava que toda pergunta complexa tem uma resposta que é clara, simples e errada, né? E aqui a gente costuma fazer muitas perguntas que elas vêm com respostas claras, simples e, suponho eu, muito difíceis de fazer, se não erradas, né? A política de benefícios, ela parece uma coisa muito simples, muito tranquila de dizer, que a política de benefícios basta dizer que eu vou dar algo para o servidor e o servidor ele vai gastar como bem entender. Mas a política de benefícios é um pouco mais complexa do que isso, né? A política de benefício ela tem relação com o investimento na cidade, inclusive. Não é? Com crescimento de emprego, com um certo plano econômico. Não é? Só para ter uma ideia, assim, uma amostra do que significa uma política de benefício, né? Nós estamos há 102 meses sem cartão servidor. Isso significa que cada servidor público, ou seja, mais de 4 mil servidores, deixaram de receber cerca de R$60 mil em benefícios. Isso é mais ou menos, em valores atualizados, 250 milhões de reais que deixaram de ser investidos na cidade. 250 milhões de reais. Por isso, a pergunta é, candidatos, qual é a política de benefícios que vocês vão implementar no governo de vocês? Obrigado. Obrigada, doutor Henrico, pela pergunta. E agora, alternando a ordem da resposta, quem começa respondendo é o candidato Carlos. Eu não tenho certeza, que a sua fala, ela é muito importante e no final você pega a minha resposta. Quando você diz o seguinte, candidatos, qual é a política de benefícios que você tem para o seu governo? É essa, companheiro. Quem é o dono do dinheiro? Eu sou um empregado. Quem é o dono do dinheiro? É o servidor, é o professor, é o munícipe. Eu não posso de forma nenhuma dizer para vocês assim, eu quero isso, isso e isso. Eu tenho uma noção do que eu quero. Mas principalmente fazer igual um prefeito fez no passado e eu achei muito bonito. Reunir todos os professores, reunir todos os servidores e ali saiu uma solução para isso. O que não pode é perder benefícios. O que não pode é uma pessoa ir no médico e não ser atendido. Senhores, uma cidade rica vai chegar a 2 bilhões de arrecadação. E os professores e os servidores estão com ponto de interrogação. Você sabia que a semana passada, por incrível que pareça, me desculpa dar esse tom de dar risada, porque é trágico. A família ficou doente, não estava doente. A família ficou doente porque pensou se uma pessoa ficasse doente, uma professora. Se uma pessoa ficasse doente, o que aconteceria? E começou a entrar em depressão. Você sabe por que acontece tudo isso? Porque nós, às vezes, não sabemos votar. Porque nós escolhemos mal as pessoas. A política é fácil de assistência. Quem pode dizer isso é um conjunto. Conselhos, professores, servidores, e nós colocarmos a nossa solução. Você tem o nosso hospital, você pode partir para a iniciativa privada, você pode fazer N coisas. O que não pode, olha as soluções, o que não pode é ficar como vocês estão. É por isso, gente, que encarecidamente eu peço até para vocês me desculparem, mas eu não posso deixar de olhar para trás e ver as pessoas que votaram contra vocês. Tem candidatos que aqui não estão, que votaram contra vocês, e tem professores e tem servidores que estão do lado deles. Vocês, professores, vocês
Senhores, desculpa, vai ser polêmico o que eu vou falar, mas não briga comigo e não me taca a cadeira. Esse próprio sindicato que aqui estava lutando, lado a lado ali, brigando por coisas melhores com eles, polícia. E hoje eu vejo muita gente do sindicato se declarar a candidatos que votaram contra vocês. Eu estou errado, gente? Eu estou errado, gente? Obrigado, candidato. Vou passar a palavra agora para a resposta do candidato Rodrigo. Doutor Henrico, melhor política que existe e é o que consta no meu plano de governo, ao contrário do candidato que está aqui do meu lado, em que tudo que está falando sequer consta no plano de governo. A recomposição salarial, a política lá do 01, para que tenha o direito à valorização salarial devidamente inserida na base salarial. Política de benefícios é importantíssima e nós temos plenas condições da retomada. Plenas condições. Eu falei na resposta anterior da folha de pagamento baixíssima e nós temos que trazer até isonomia entre os servidores públicos da cidade de Cubatão, porque a Câmara Municipal tem uma realidade muito distante da Prefeitura. Por exemplo, cesta básica. Nós temos uma tabela de IESE, em que no estado de São Paulo, R$ 832 tem que ser aplicada. Realidade do município, dos funcionários da Prefeitura, R$ 400. Metade praticamente é custeada, 20% custeados, dá cento e tantos reais, pelo próprio funcionário. Muito menos da metade do que é a tabela mínima da cesta básica. Vamos estabelecer no mínimo o que diz a tabela. Vale-refeição tem que ser equiparado ao que é o da Câmara Municipal de Cubatão. Temos condições disso. É só parar de pegar o dinheiro do povo e ficar fazendo política de shows na cidade e investir naquilo que é importante para a retomada econômica. Investir no servidor público, valorizar o servidor público, é fomentar o comércio local. Está no meu plano de governo que eu estou falando. Nós temos, e faz parte da nossa proposta, a retomada das férias para 100% de forma gradual ao longo do mandato, de forma dialogada, transparente, porque é a premissa do meu futuro governo, com todo o aprendizado que eu aprendi e eu não cometo os mesmos erros. Temos no nosso governo a implantação de um benefício de participação direta nos resultados. Vai ser um governo de resultado. A população tem que saber que as coisas têm que ter começo, meio e fim. E o servidor público, que seguir as diretrizes que vai seguir, porque vai se sentir valorizado com vontade para isso no nosso governo, vai ter uma bonificação. O município de Santos faz. Eu apresentei a proposta como vereador. Só que eu não consigo tirar do papel. Eu não sou o Poder Executivo, eu não posso alterar a estrutura administrativa do Poder Executivo. Como prefeito eu vou fazer, porque a retomada econômica, a valorização dos serviços públicos é através, inicialmente, pelo servidor. E vocês vão ter um prefeito que vai dar o exemplo dentro de casa, em que vai estar lado a lado, diariamente, sentindo as dores e apresentando as soluções para isso. Obrigada, candidato.